Seja bem-vindo a Histórias de Runeterra. Eu sou Rafael e serei seu anfitrião. Para incentivar o meu trabalho, deixe sua inscrição e o seu gostei no vídeo. Eu já fico muito agradecido com isso. História de hoje: Canaan, o coração da tempestade. Bandópolis, um território tumultuoso, em constante transformação, não era lugar para um Yordle como Canaan. Há milênios, Canaan se aventurou para longe do reino espiritual em busca de equilíbrio e harmonia. Com uma curiosidade sem fim, o pequeno Yordle explorou o reino material, viajando por grandes distâncias em questão de segundos. No entanto, o lugar que mais o cativou foi Ionia. Nas primeiras terras, ele testemunhou guerras ancestrais das quais ninguém se recorda, seguidas das dificuldades que a região passou para se reerguer. Canaan foi ficando cada vez mais fascinado pelas pessoas que buscavam encontrar equilíbrio tanto para o território quanto para si mesmas. À medida que o tempo foi passando, ele começou a retornar cada vez menos para Bandópolis, escolhendo permanecer em Ionia, um lugar onde Yordles eram respeitados como criaturas do reino espiritual. E, por mais que não envelhecesse como os seres do reino em que escolhera ficar, Canaan se juntou aos mortais completamente, observando-os por gerações. Ele admirava como, apesar das vidas frágeis que tinham, os mortais conseguiam ser protetores tão dedicados do equilíbrio sagrado. Porém, a tranquilidade que pairava sobre Ionia continuava sendo ameaçada. Entidades malignas do reino espiritual seguiam cruzando as linhas que dividiam os reinos com intenções vis. Canaan batalhou sozinho contra tais distúrbios por anos, desfrutando de cada desafio que as lutas lhe traziam. Mas, a longo prazo, compreendeu que não estava fazendo nada para entender por que aquelas invasões aconteciam. E havia uma única resposta para isso: o desequilíbrio. Foi então que o Yordle descobriu uma ordem inexperiente, cujos membros buscavam alcançar o equilíbrio entre os dois reinos através de observações minuciosas, as quais os levavam a decidir o que deveria ser feito para restaurá-lo. Essa ordem se autodenominava como Kinkou. Canaan ficou intrigado com o grupo, que era liderado por um olho do crepúsculo distante e um punho das sombras vingativo. Ao contemplá-los, percebeu que a liderança dos Kinkou precisava de mais um posto, alguém que pudesse ajudá-los a chegar a um consenso e que impedisse que o punho, com sua natureza guerreira, se sobrepusesse à natureza introspectiva do olho, da mesma forma que dificultaria que as observações sem fim do olho paralisassem as ações do punho. Como uma criatura de ambos os reinos, Canaan sugeriu que a sua presença se encaixaria de maneira única na situação, e que ele poderia atuar como um árbitro dentro da ordem. Os Kinkou aceitaram a proposta sábia do Yordle, tornando-o o primeiro coração da tempestade. Como parte do novo triunvirato, ao lado do olho do crepúsculo e do punho das sombras, Canaan passou a considerar qual seria o melhor caminho a se tomar para preservar o equilíbrio. E tanto sua simpatia quanto seus dons diplomáticos ajudaram a manter os Kinkou em harmonia. No entanto, enquanto as decisões eram tomadas de forma rápida, misteriosa e sem chance de indagação, Canaan começou a notar que um abismo crescia entre o grupo e as pessoas que os rodeavam. Assim, o Yordle percebeu que poderia suprir ainda mais uma necessidade dos Kinkou. Com sua incrível velocidade e compaixão, Canaan era o candidato ideal para representar a ordem e difundir suas decisões àqueles que seriam afetados por elas. Ele notou como os Kinkou acabavam se distanciando de outras pessoas ao usarem máscaras que cobriam seus rostos, e se preocupou em retirar a sua própria para poder se conectar melhor com as pessoas que desejava proteger. Além disso, Canaan sustentava ainda outro aspecto na liderança da ordem, uma vertente bem mais séria do coração da tempestade. Por ser encarregado de percorrer o sol, o Yordle enfrentava os obstáculos que cruzavam o caminho dos Kinkou e, algumas vezes, não o fazia com palavras. Em certas situações, o preço a ser pago para retomar o equilíbrio de Ionia era derramar o sangue do infrator. E tanto as tempestades invocadas por Canaan quanto suas fiéis shurikens se mostravam suficientes para silenciar qualquer problema. Ao longo dos séculos, os Kinkou encararam diversas ameaças, mas nenhuma tão grave quanto a invasão noxiana e suas consequências. Nessa invasão às primeiras terras, Canaan se opôs à ideia do grupo de se juntar à resistência, mesmo quando a guerra ameaçava despedaçar a Ordem Kinkou.
Após o golpe liderado pelo ex-acólito Zed, o período mais nefasto que já enfrentaram, o Yordle guiou a Ordem durante o tempo em que o novo Olho do Crepúsculo, Shen, não conseguia liderar como deveria. Na época, Kennen encorajou a então Punho das Sombras, Main, a prestar mais atenção em Akali, a aprendiz que ela treinara desde pequena, encará-la como sua nova sucessora. Porém, nem mesmo ele conseguiu reunir argumentos suficientes para impedir que Akali deixasse os Kinkou, frustrada perante o fracasso deles em proteger Ionia dos invasores. Eventos recentes acabaram testando as habilidades de Kennen diante de uma nova era de violência e perturbação que jogou o território em meio ao caos. Mas, haja o que houver, ele protegerá a fragmentada Ordem Kinkou, lutando ao lado de Shen para defender o equilíbrio das Primeiras Terras. E não se deixe enganar pela aparência de Kennen. Ele pode até ser o coração da tempestade, a parte conhecida por ser mais calma do fenômeno natural. Mas, quando Yordle foca sua atenção em algo, toda essa calmaria dá lugar a uma força extraordinária em um piscar de olhos. E essa foi mais uma História de Runeterra. No próximo episódio, Jhin, o Virtuoso. Se você curtiu esse vídeo, lembre-se de deixar o seu like e o seu gostei. E comente qual história de Runeterra você mais aguarda para ser contada. Um grande abraço, nos vemos daqui a pouco.